Você está no canal mais curioso. Bem-vindos ao fascinante mundo das aves, onde cada voo revela uma nova maravilha. Hoje, embarcaremos em uma jornada extraordinária através de 100 curiosidades sobre pássaros, desvendando segredos de suas vidas coloridas e melodiosas. Desde o incrível instinto migratório de pássaro como o andorinhão, capaz de viajar milhares de quilômetros sem descanso, até a habilidade única do beija-flor de pairar no ar como um helicóptero, cada fato é uma janela para a complexidade e beleza da natureza. Prepare-se para ser surpreendido pela inteligência do corvo, pela fidelidade do pinguim e pelo espetáculo da dança nupcial do grou. Este vídeo é um convite para olhar para o céu e apreciar o esplendor das aves que nele habitam. Já deixa o like, e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Vamos começar! Estima-se que existam cerca de 10.000 espécies de pássaros em todo o mundo. Eles variam amplamente em tamanho, cor, comportamento e habitat. Esses são os pica-bois de bico amarelo e pica-bois de bico vermelho. São aves nativas da savana da África subsaariana. Eles são conhecidos por se alimentarem de parasitas artrópodes em grandes mamíferos, preferindo sangue, e pode consumir mais de 100 carrapatos ou 13.000 larvas em um dia. O andorinhão é uma ave notável por sua capacidade de permanecer em voo por períodos extremamente longos. Esta espécie pode voar por até 10 meses sem pousar, um feito impressionante no reino animal. Durante este tempo, eles realizam todas as suas atividades essenciais, como comer, beber e até dormir, enquanto estão no ar. Com patas curtas e fortes, os andorinhões preto são adaptados para a vida no céu, capturando insetos em pleno voo com grande agilidade. Sua velocidade também é notável, podendo alcançar até 110 km por hora em voo horizontal. O beija-flor bico de espada é uma espécie notável e única entre as aves, conhecida por seu bico extraordinariamente longo, que é maior do que o próprio corpo da ave. Este bico impressionante, que pode atingir até 10 centímetros de comprimento, é uma adaptação evolutiva que permite ao beija-flor acessar o néctar de flores com talos muito longos, que outras aves não conseguem alcançar. Uma das peculiaridades mais notáveis do reino animal é a cigana. Os filhotes dessa ave possuem garras nas pontas das asas, uma característica morfológica. Essas garras são uma adaptação que permite aos filhotes se agarrarem aos galhos, mas desaparecem à medida que crescem. O tagarela de sobrancelha negra é uma espécie de ave endêmica da Indonésia, notável por seu canto distintivo e pelas marcantes listras negras acima dos olhos que lhe dão o nome. Após ser considerada extinta por quase 180 anos, a espécie foi redescoberta em 2020 na ilha de Bornéu, um evento que reacendeu o interesse pela sua conservação e pela biodiversidade da região. Outro pássaro que enfrenta risco de extinção é o saíra apunhalada, encontrado na região endêmica da Mata Atlântica brasileira e notável por sua raridade e beleza, restando somente entre 20 a 30 indivíduos na natureza. Alma de gato tem sua cauda longa, que pode medir até 50 centímetros, aproximadamente a metade do comprimento total do corpo, e dentre seus cantos, lembra o miado de um gato. Essas são as galinhas de pradaria. Durante o ritual de acasalamento, os machos realizam uma dança complexa e energética para atrair as fêmeas. Eles inflam sacos alaranjados na garganta, que produzem um som característico, enquanto erguem e abaixam suas penas de pinai, que se assemelham a pequenos chifres. Esses são filhotes de diamante de Gold. A sua boca pode ser um indicativo importante para os pais, pois muitas espécies de aves possuem marcas na boca que servem como alvos visuais para facilitar a alimentação dos filhotes. O martim pescador é conhecido por sua técnica de caça única. Ao avistar um peixe, ele mergulha com precisão para capturá-lo com seu bico afiado. Uma vez que o peixe é capturado, o martim pescador retorna a um poleiro e procede a bater o peixe contra uma superfície dura, como uma pedra. Esse comportamento tem um propósito prático: atordoar a presa, facilitando a ingestão. Essa técnica também ajuda a remover escamas e espinhas, tornando o peixe mais digerível. A dança de acasalamento do grou é um espetáculo fascinante e complexo. Durante a exibição, os grows realizam uma série de movimentos elaborados que incluem saltos, giros e esticar das asas,
muitas vezes acompanhados por vocalizações distintas. O filhote do pássaro chorona cinza, nativo da Amazônia, possui uma estratégia de sobrevivência fascinante e única. Para se proteger dos predadores, o filhote desenvolve uma penugem que imita a aparência de lagartas venenosas encontradas na mesma região. Essas penas têm longos fiapos de cor laranja vibrante com pontas brancas, assemelhando-se aos pelos das lagartas do gênero Megalopyge ou Podalia. Além disso, os filhotes movem suas cabeças lentamente de um lado para o outro, replicando o movimento dessas lagartas, o que reforça a ilusão de serem uma espécie perigosa e desencoraja os predadores de se aproximarem. Esse é o tentilhão vampiro das Ilhas Wolf. Ele tem um comportamento alimentar único que inclui beber sangue de outros pássaros. Durante os meses mais secos, quando a comida é escassa, esses tentilhões recorrem a bicar outras aves, geralmente atobais, para se alimentar do sangue. A garça moura é uma ave imponente e a maior das garças encontradas no Brasil, com uma envergadura que pode chegar a quase 2 metros. Este pássaro majestoso é um hábil pescador, frequentemente avistado às margens de rios e lagos. Ela é capaz de engolir uma tilápia inteira, aproveitando-se de sua habilidade de capturar presas em locais mais profundos que outras garças não conseguem alcançar. Os pássaros têm uma ampla gama de vocalizações, desde os complexos cantos de pássaros canouros até o som simples de alarme. As vocalizações podem servir para atrair parceiros, defender território ou alertar para perigos. Muitos pássaros migratórios têm a habilidade de perceber o campo magnético da Terra, ajudando-os a navegar durante longas migrações. As penas dos pássaros não só permitem o voo, mas também ajudam na regulação da temperatura corporal, camuflagem e exibição durante o acasalamento. Os ossos dos pássaros são ocos e leves, o que reduz o peso corporal e facilita o voo, sem comprometer a resistência estrutural. Muitas espécies de pássaros formam pares monogâmicos, pelo menos durante uma temporada de acasalamento, com alguns permanecendo juntos por toda a vida, como os albatrozes. Algumas espécies, como os corvos e os papagaios, possuem uma memória excepcional, sendo capazes de lembrar onde esconderam alimentos ou até mesmo reconhecer rostos humanos por anos. Assim como as unhas humanas, o bico dos pássaros cresce continuamente. Eles mantêm o comprimento adequado ao desgaste durante a alimentação e outras atividades. Os pássaros constroem uma grande variedade de ninhos, desde estruturas elaboradas feitas de graveto e lama até simples cavidades em árvores ou no solo. Alguns, como os urutaus, não constroem ninhos e simplesmente botam um único ovo em alguma superfície de árvore ou troncos de madeira. Algumas aves, como o pássaro-lira da Austrália, são mestres em mimetismo, capazes de imitar sons de outros animais, incluindo humanos, e até mesmo ruídos mecânicos como câmeras. Muitas espécies de pássaros executam elaboradas danças de acasalamento para atrair parceiros, como os pássaros do paraíso, que realizam movimentos coreografados impressionantes. Alguns pássaros, como o beija-flor, têm a capacidade única de pairar no ar. Isso é possível graças às suas asas que batem em alta velocidade, criando sustentação constante. Alguns pássaros podem viver por décadas. Cacatuas, por exemplo, podem viver 60 anos. E albatrozes também têm uma vida longa, frequentemente ultrapassando 50 anos. Muitas aves aquáticas possuem penas cobertas por um óleo especial que torna suas penas impermeáveis, permitindo que se mantenham secas e flutuem melhor na água. Em muitas espécies, ambos os pais participam na incubação dos ovos e no cuidado dos filhotes. Os pinguins imperadores, por exemplo, têm um sistema em que o macho cuida do ovo enquanto a fêmea se alimenta. Pássaros muitas vezes emitem chamados de alarme quando percebem predadores, não apenas para alertar sua própria espécie, mas também outras espécies de pássaros na área. Algumas espécies, como os corvos e as gralhas, mostram altos níveis de inteligência social. Elas são conhecidas por usar ferramentas, resolver problemas complexos e até mesmo enganar outros pássaros para proteger seus recursos. Muitas aves usam cores vibrantes em suas penas para se comunicar. As cores podem indicar saúde, idade ou aptidão para acasalamento, como ocorre com o pavão, cujo leque colorido é usado para impressionar potenciais parceiras.
Algumas aves, como os pombos-correio, são conhecidas por ter hábitos alimentares específicos, retornando ao mesmo local para se alimentar todos os dias, mesmo após longas distâncias percorridas. Algumas aves, como as galinhas e as pombas, engolem pequenas pedras que ajudam na digestão, atuando como um triturador dentro da moela para moer os alimentos. Ao contrário da maioria das aves terrestres, que têm um olfato pouco desenvolvido, alguns pássaros marinhos, como os albatrozes, têm um sentido de olfato altamente apurado, que os ajuda a encontrar alimento em vastos oceanos. Alguns pássaros, como o sabiá laranjeira, têm um canto único que varia de indivíduo para indivíduo, quase como uma assinatura vocal. Esses cantos podem ser usados para marcar território ou atrair parceiros. Papagaios, especialmente o papagaio cinzento, são conhecidos por sua incrível habilidade de aprender palavras e sons, além de usar essa comunicação de maneira social e até mesmo emocional. Algumas espécies de beija-flores têm penas que imitam flores, ajudando-os a se misturarem enquanto se alimentam do néctar. Isso pode confundir predadores e dar-lhes uma vantagem. As penas dos pássaros são um exemplo de uma das mais complexas estruturas evolutivas do reino animal. Elas evoluíram de escamas de répteis, inicialmente para isolamento térmico, e só depois foram adaptadas para o voo. Muitas aves migratórias, como os tordos, preferem viajar à noite para evitar predadores e aproveitar as correntes de ar mais frias, o que ajuda na economia de energia. Os ovos de pássaros têm uma variedade de cores e padrões, que ajudam a se misturar no ambiente. Por exemplo, os ovos de vribil são parecidos com pedras para se misturarem ao solo e se camuflarem no ambiente. Além de vocalizações, muitos pássaros usam a linguagem corporal para se comunicar. Isso pode incluir movimentos específicos das asas, bicos ou caudas, como o pavão que exibe suas penas para mostrar dominância ou atrair uma parceira. As aves são encontradas em praticamente todos os habitats da Terra, desde florestas tropicais densas até desertos áridos e regiões polares, o que as torna um dos grupos de animais mais amplamente distribuídos. Os bicos das aves evoluíram para se adaptarem a diferentes dietas e modos de vida. Por exemplo, os tentilhões de Darwin nas Ilhas Galápagos possuem bicos que variam em forma e tamanho, dependendo do tipo de alimento disponível em seu habitat. Embora raro, algumas aves, como o pitoú da Nova Guiné, possuem penas e pele venenosas. Esse veneno é uma defesa contra predadores, acumulado a partir de toxinas presentes em sua dieta. Algumas aves terrestres, como o avestruz e o emu, não voam, mas são corredores extremamente rápidos, usando suas longas pernas para escapar de predadores. O avestruz pode atingir velocidades de até 70 km por hora. Corujas têm penas adaptadas para um voo quase silencioso, o que lhes permite se aproximar de presas sem ser detectadas. Suas penas possuem bordas macias e um design especial que reduz o ruído do movimento das asas. Os olhos dos pássaros são proporcionalmente maiores que os de muitos mamíferos, o que lhes dá uma visão excelente. Algumas aves de rapina, como as águias, podem ver 8 vezes melhor que os humanos, permitindo-lhes detectar presas a grandes distâncias. Em algumas espécies, como as emas, é o macho que cuida dos ovos e cria os filhotes, um papel normalmente associado às fêmeas em outras espécies. Muitos pássaros, especialmente beija-flores e papagaios, desempenham papéis vitais na polinização de plantas e na dispersão de sementes, ajudando na reprodução de várias espécies de flora. Certas aves, como os beija-flores e os pavões, têm penas que mudam de cor dependendo do ângulo de visão. Esse efeito é causado pela estrutura microscópica das penas que reflete a luz de maneira diferente. No passado, havia aves não voadoras gigantes, como o moa da Nova Zelândia, que podiam atingir até 3,6 metros de altura. Essas aves foram extintas devido à caça por humanos. A maioria dos pássaros tem olhos posicionados nas laterais da cabeça, proporcionando um amplo campo de visão, o que é crucial para detectar predadores. No entanto, isso também cria um ponto cego diretamente na frente de suas cabeças. Os pica-pau se comunicam batendo com o bico em troncos de árvores, criando um som rítmico conhecido como drumming. Este som é usado para marcar território e atrair parceiros. Certas espécies de pássaros, como os gansos e os cisnes, formam casais monogâmicos que duram por toda a vida. Esses casais geralmente retornam ao mesmo local de nidificação ano após ano. Os pássaros produzem sons através de um órgão vocal único chamado siringe, localizado na bifurcação da traqueia. Esse órgão permite uma gama incrível de sons,
muitas vezes mais complexos do que os produzidos pelos mamíferos. Muitas aves, como os patos, passam pelo fenômeno de imprinting logo após o nascimento, onde o filhote reconhece o primeiro ser em movimento que vê como seu pai ou mãe, geralmente a própria mãe, o que é crucial para sua sobrevivência. Algumas aves, como os pássaros jardineiro, decoram seus ninhos com objetos brilhantes, como flores, insetos ou até itens artificiais, para atrair parceiros. Algumas espécies, como o cuco, são conhecidas por praticar o parasitismo de ninhada, onde depositam seus ovos no ninho de outras espécies, deixando que esses pais adotivos cuidem dos filhotes. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like e inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos que irei te apresentar.